Nesta aula, mais conceitos. Como nós combinamos na última aula, eu não vou aqui estar preocupado, né, em fazer combinação linear, né, método de adição, né, para transformar matriz, né, em 1 e 0. Então, olha só, vamos ver o seguinte. Pega esse sistema aqui, tá? Olha só. Quantas variáveis eu tenho no meu sistema? Vamos contar. X, Y, Z, U, V, W. Eu tenho 6 variáveis, certo? Tenho 6 variáveis. Aqui, olha as colunas aqui, ó. Aqui, né, eu tenho meu vetor V1, vetor coluna V1. Aqui eu tenho meu V2. Aqui eu tenho meu vetor V3. Aqui V4. V5 e V6. Olha só, vamos olhar para aqui. Tem seis colunas. O que nós falamos? Quando eu tenho duas equações, o máximo que eu tenho de pivôs, o máximo é 2. O máximo. Eu não consigo ter 3, 4, 5, 6. Tá? O pivô, os pivôs, ou o pivô, né, ele está atrelado a ele o número de variáveis dependentes, tá? Nós vimos na última aula. O que é variável dependente? É aquela que eu boto para o lado esquerdo, né, e boto todas as livres para o lado direito, tá? Agora, olha o exercício como foi proposital, tá? Eu fiz as minhas combinações lineares e tal, cheguei a essa equação aqui, ó, tá? Isto é, o 1 aqui para o x, o 0 aqui, ó. Tá vendo? O 1 para o y, não tem y ali, é 0. Eu alternei. Aí vocês viram e falaram assim, meu Deus, o que eu vou escolher, tá, para a minha variável dependente com pivô? Tá? Você pode escolher 2. Eu escolho. Ou esse vetor com esse. O que eu não posso escolher é V1 com V2, porque é 1, 0, 1, 0. Esse eu não posso. Esses dois eu não posso. Mas eu posso escolher V1, por exemplo, com V6. Ó. 1, 0, 0, 1. Quando eu escolho as outras variáveis, ó, se eu escolher esse, né, eu tenho o meu X e meu W, né, que é o último. Né? Eu tenho 6 variáveis. Tá? Os outros, Y, Z e V, vão ser livres. Eu vou mandar para o lado direito. Eu escolho. Certo? Mas eu garanto que no máximo que eu tenho, o máximo de pivôs é 2, porque eu tenho duas equações. O resto é livre. Então eu garanto que aqui, ó, nesse exercício, tá, eu tenho duas variáveis dependentes, são pivôs, e o resto é livre. Presta atenção. As variáveis livres é que vão gerar o meu espaço nulo. Dê uma olhadinha na aula anterior. Veja o Y e o T. Eles estão aonde? No membro direito, né? Quando eu explicito o X e o Z, vê o exercício anterior. Eu mando o Y, né, e o T para o outro lado. O Y e o T não são variáveis livres, variáveis independentes, né? Elas geram meu espaço nulo. Então, olha, se eu escolher aqui, ó, V2 e V3, eu posso, porque é 0, 1, 1, 0. Mas geralmente o primeiro eu escolho 1, 0. Eu posso escolher assim, ó, 1, 0 e 0, 1. Eu posso escolher. É variáveis básicas. Tá bom? Eu vou fazer o seguinte, eu vou escolher X e Y como os pivôs. Tá? Então, X e Y são os pivôs. Aqui. Então, X e Y, pivôs. Isto, vão acostumando com o nome. São as variáveis dependentes. Isto é, aquelas que vão ficar do lado esquerdo, que vai depender das livres. Né? E, obviamente, né, as outras, né, Z, U, V e W, as minhas variáveis livres. Até bota assim, ó, geradora
geradora do kernel. Estão lembrados? O Y, repara, estou relembrando o exercício anterior. O Y e o T, né, são as livres. Foram elas que ajudaram a gerar o R4, né, que era o meu kernel. É o espaço nulo. Né? Variável do kernel, né, ou do espaço nulo. Certo? Porque eu escolhi. Se eu escolho esse aqui, V3 e V4, isto é, o Z e o U, o X, o Y, o V e o W seriam minhas variáveis livres. Eu escolho, não tem problema. Agora observa só um detalhe, importante. Importante isso aí, tá? Como agora eu vou trabalhar aqui, certo? Como agora eu vou trabalhar aqui? Eu vou fazer o seguinte, eu vou apagar isso aqui, tá? Depois eu coloco, tá? Olha só. Como eu vou trabalhar isso aqui? Ó. Eu vou pegar essa minha matriz A, certo? No caso, né? Aqui, ó, atenção, ó, aqui é o X, aqui é a coluna, aqui é Y, Z, U, V e W, certo? Ó. O meu, aqui, atenção, aqui, ó, é minha matriz A, certo? Então eu vou pegar minha matriz aqui, ó, 1, 0, 1, 0, 1, 0. Agora aqui, 0, 1, 0, 1, 0, 1. Propositalmente eu alternei. Que matriz? Sempre eu falei, estude matrizes. Coloque as dimensões. Ó, isso aqui é uma matriz 2 por 5, 6. Tá? 2 por 6. Ó. 2 linhas por 6 colunas. Tá vendo os vetores aqui? Ó? Eu vou atuar, né, no meu vetor. Ó, meu vetor. X, Y, Z, U, V e W. Qual a dimensão desse vetor? Né? 5 linhas por uma coluna. 5 por 1. Repara, esse vetor pertence ao R5. Repara como ele mapeia no vetor. Aqui, tá vendo aqui? Desculpe, aqui é 6 por 1. 6 por 1. Repara, aqui bate, ó. Sobraram 2 e 1, né? Aqui eu pingo aqui, pingo aqui. Só que vai ser o meu menos 2 e 3. Ó. Menos 2 e 3. Lembrando que isso aqui veio de uma outra, né? Um outro sistema de equações. O lado direito eram outros números. Eu fui fazendo e tal, caí nesse aqui. Tudo bem. Então esse aqui é o meu 2 por 1. Sempre colocam dimensões. Agora observa só uma coisa. Olha só. Eu vou desenvolver isso aqui. Tá? Vou desenvolver isso aqui. Então vamos lá, tranquilamente. Tá, ó. X, tá vendo aqui, ó? X vezes 1 dá X. Tá? X. Aqui, 0 vezes Y dá 0. Tá? 1 vezes Z dá Z. Dá Z. Tá? 0 vezes U dá U. Aqui é UV, né? 1 vezes V dá V. Tá? Vai ver. E 0 vezes W dá 0. Que é exatamente a equação de cima. Tá? Igual a menos 2. Tá? Aqui, ó. 0x, tá vendo aqui, ó? 0x mais y. Vou escrever aquela equação ali. Tá? Então vou fazer assim, ó. Y mais, né? No caso, U mais W igual a 3. Certo? Isso aqui veio de um exercício que eu fiz os cálculos, L1 que multiplica 2 mais, menos L2, coloca em L2, fiz aquela bagunça toda que vocês já sabem fazer. Eu escolhi para pivô o X e o Y. Ah, é? Tudo bem. Então vão ser minhas variáveis dependentes, ó. X igual, ó, passo tudo para o outro lado, ó. Menos 2, menos Z, menos V. Passei para o outro lado. Aqui, ó, meu Y,
y igual a menos u, não colocar primeiro, né? Eu gosto de sempre colocar o termo independente por último aqui, ó, tá? Menos 2, tá? Em vez de colocar aqui, coloquei ali. Então vamos lá. Menos u, menos w, mais 3, né? Aqui. Olha só, olha só. Eu aqui já tenho a liberdade, se eu quiser, como ali também. Quais são as minhas variáveis livres, né? X, Y, pivôs. Só para vocês fixarem um outro nome. Pivô ou posto, P-O-S-T-O, posto, é a mesma coisa, tá? Eu vejo o posto pelo número de variáveis dependentes, pelos pivôs. Então, meu posto é 2, em inglês é rank, R-A-N-K. Qual tu diz, aportuguesando, né? Qual o rank dessa matriz? Se fala assim, rank. Qual o rank desse sistema? É 2. Por quê? Porque eu tenho 2 pivôs. Tá? É o máximo. Então, olha só. Tá? Observe que eu vou escrever isso aqui na forma x, y, z, u, v, w. Vou escrever isso aqui. O lado direito é 0. Então já, né? Espaço nulo ou kernel é só a matriz de transformação é a mesma. É a mesma. Eu apago o membro direito, calculo a minha matriz, que é a mesma, vai ser o kernel. Tá? Que eu tenho uma infinidade de soluções, né? Aqui eu tenho uma infinidade, ó, aqui é o kernel, ó. Infinidade de soluções aqui, ó. Z igual a 3, V igual a 500. Calculo X. O que eu falei? Olha que interessante. O X não é variável dependente? O Y também? Olha lá, as duas não são variáveis dependentes? Olha só, eu colocando 0 e 0, 1, o Y não aparece aqui, gente. E o X não aparece aqui, ó. Por isso que eu coloco 0 e 0, 1. É exatamente por isso. Eu só deixo o que eu preciso do lado esquerdo. O Y eu preciso, não está aqui, ó. O X eu preciso, não está aqui. Essa vantagem de você ter a matriz 0 e 0, 1. Né? No caso, as colunas, vamos falar assim. Entenderam a vantagem? Eu já tenho aqui, calculando as minhas variáveis dependentes, já do lado esquerdo, sem essa variável Y, que está do outro lado. É essa vantagem de você colocar 0 e 0, 1. Então, olha só, eu vou apagar aqui, né? Ó, vou escrever meu conjunto solução. Ó, qual é meu conjunto solução? Olha só, vamos lá. Ó, colocar, eu vou apagar aqui, não tem problema. Eu vou apagar aqui, ó. Meu conjunto solução. Ó. Rapidamente, quantas variáveis livres eu tenho? Né? O número de variáveis, né, que são 6, menos o posto, ou o número de pivôs. 6 menos 2 dá quanto? Dá 4. Aqui eu tenho 4 variáveis livres. Por isso que o número de variáveis livres, né, mais o posto, mais o rank, me dá um número de variáveis. 4 mais 2 dá 6. Vamos acostumando. Então, ó, espaço nulo, né, ou kernel, certo? Variáveis livres, certo? São variáveis independentes, porque é livre, pô, é independente, depende de nada, só depende de você, pô, certo? E variáveis dependentes são o posto, né, os pivôs. Vamos lá. O que eu quero, ó, isso aqui, eu quero o vetor, não do R2, eu quero o vetor do R4, do R5, ó, CR6, perdão, XY, Z, U, V e W. Ó, eu quero isso aqui, ó, é isso que eu quero. Eu quero o meu vetor R5 em que a matriz A atuando nele vai me transformar no vetor menos 2 e 3. Ou, se aqui é 0, a matriz A atuando nesse vetor vai me transformar no vetor 0, 0, na coluna 0, 0, ou vetor 0. É isso que eu quero. Aí esse conjunto é chamado de kernel. Tá? Olha só. Igual. Olha que interessante. Quais são minhas variáveis livres? Olha só. Eu vou colocar o Z aqui. Ó. Olha só. Ó.
mais, vou colocar o U, são minhas variáveis livres. Ó. Vou colocar meu V, né? Vou apagar aqui, tá? Tá tudo gravado aí. Então vamos lá. Apagar aqui. Olha como é interessante, ó. Mais, né? O que não é X e Y, né? Mais V. Mais W. Quantas variáveis livres eu tenho? Tem 4, ó. Z, U, V, W. Quantas variáveis dependentes eu tenho? 2. Por quê? Eu tive 1, 0 e 0, 1. Tá? Mais, né? Esse termo independente. Que no caso da homogênea, isso aqui vai ser 0, 0. Então vamos lá, ó. Eu tenho que respeitar isso aqui, ó. X igual. Certo? X igual. Eu não tenho menos Z? Até vou colocar até em vermelho aqui, ó. Olha só, olha que interessante, ó. Colocar aqui, ó. Menos Z. O próximo é menos, ó. X, né? Aqui, ó. X igual. Aqui, ó. Presta atenção, ó. Na primeira, tá vendo aqui a primeira linha? Tem que respeitar o X, ó. Porque o X está na primeira linha. Então, ó, menos Z, ó. Aqui não é Z? Eu venho aqui, ó. Menos 1. X igual a menos Z. Agora, olha só, eu não tenho menos V, o U, eu tenho U aqui. Então, no caso, né? Eu boto 0. Depois eu confiro, isso aí é muito fácil. Eu tenho V? Tenho, menos 1. Eu tenho W? Não. Eu tenho termo independente? Tenho, menos 2. Vamos conferir? Vamos conferir aqui? Ó. Estão lembrados? Ó, número vezes matriz, ele pega os elementos da matriz. Ó. X igual, tá vendo igual aqui? Vamos lá. Esse vezes esse, tudo a primeira linha. Menos Z, tá aqui. Mais 0 U, não tem U aqui, 0. Menos V, tá aqui. 0 W, menos 2 tá ali. Eu peguei o 0. Eu tenho que pegar os 4. Tá? Y, né? É variável dependente. Menos U, ó. Aqui é a segunda, agora a segunda linha. Tem Z aqui? Não tem. Então é 0. Estou para o Y, tá? Tem U aqui? Opa, tem U aqui, ó. Menos 1. Eu vou conferindo, ó. Tem V aqui, ó? Não tem, então é 0. Tem W? Tem. É menos W, então é menos 1, certo? E aqui 3. Viu? Estou formando, tá vendo? Meus vetores. V1, V2, V3, V4, V5. Não é esse V não, é vetor V. É o vetor coluna, isso aqui é vetor coluna. Agora, olha só, vou pegar o Z. Olha só. Tem Z igual aqui? Não tem. Z igual a Z, né? Eu boto 1 aqui, 0 aqui, 0 aqui, 0 aqui e 0 aqui. Vamos conferir? Ó, Z igual a Z. Tudo aqui vai dar 0. Viu como é que é fácil? Agora meu V. Né? Aqui, ó. Meu V. Lá, ó. Lado esquerdo. Aqui, ó. V do lado esquerdo. Certo? No caso. Tem V? O único V que tem é esse aqui, ó. No caso, né? 0, 0, 1, né? 0 e 0 aqui, ó. Vamos conferir? V. 0 vezes Z dá 0. 0 vezes U dá 0. 1 vezes V dá V. 0 vezes W e 0. Viu como é que é fácil? W. Ó, W. Né? Z. Tem Z, W igual a W. Né? Eu já venho aqui, ó. W tá na tem 3, 6. Z, U, né? O V, né? 3, 5, 6. Tá faltando, vamos ver aqui. Tem 4 aqui, certo? Tem que ter 5. Tá? Não tem problema. O X está aqui, o Y está aqui, o Z está aqui, o U está aqui, certo? O V, né? Vou pegar o U. Ó, o 0, aqui, ó, aqui está o 1 aqui, ó, perdão. Está o 1 aqui. Está 1 aqui, aqui é 0, né? O U aqui, ó. 0 vezes Z, 1 vezes U, né? 0 vezes V, 0 vezes W, 0. Certo? Agora,
Só esticando um pouquinho aqui. Ó. Vamos lá. Meu V. Tá? Meu V tem que ser igual a V, né? Então eu já boto 1 aqui, ó. Tá? E 0 em tudo aqui, ó. 0, 0, 1, 0 e 0. Certo? 3, 5. Falta o W. Ó. O W eu já boto aqui, ó. Muito fácil, ó. W eu já boto aqui, ó. Tá? E o resto tudo vai ser 0. 0, 0, 0, 1 e 0. Vou fazer direitinho aqui, né? Para a letra ficar boa. Ó. Aqui. 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 E aqui. Certo? Olha só que interessante. Olha só que interessante. Quantas variáveis livres eu tenho? 4. Z igual a 1 milhão, U igual a menos 50, V igual a 300, W igual a 489. Faço, ó, o número multiplica esse. O número, certo? É livre. Calculei, eu tenho x, y, z, u e v aqui, um valor. Z igual a 0, U igual a 0, V igual a 0, W igual a 50, tá? Tem outro valor. Z igual a 1, U igual a menos 80, V igual a 0, W igual a 0. Outro valor. Eu vou calculando. Eu não posso fugir disso aqui. Certo? Tem uma infinidade de soluções, mas não são quaisquer soluções. Eu não posso, na minha cabeça, falar assim, no caso, né? X igual a 300, Y igual a 400, Z igual a menos 50. Eu não posso fazer isso. Eu não posso. Eu tenho que obedecer isso aqui, essa geração. Tá? Olha que interessante. Olha que interessante. Isso aqui nada mais é que uma combinação linear. Olha só. Opa, nós estamos falando só coisas interessantes aqui, ó. Olha só, quer ver? Olha só, olha como não muda nada. Ó, muda absolutamente coisa alguma. No lugar do Z, do U, do V e do W, eu posso colocar aqui, ó, K1, K2, K3 e K4. Aí. Uma combinação linear, ó, desse vetor com esse, com esse, com esse. Combinação linear. Ó. O que é combinação linear de vetores? Né? Aqui, ó. Supõe aqui que é o meu vetor A1. Aqui é o meu vetor A2. Tá? Aqui é meu vetor A3 e aqui meu vetor A4. O que é combinação linear de A1, A2, A3 e A4? K1 vezes A1, mais K2 vezes A2, mais K3 vezes A3, mais K4 vezes A4. Isso é combinação linear, gente. Certo? Não interessa se é Z, não interessa. Eu com esses valores aqui obtenho X, Y, Z, U, V e W. Acabou. Se esses vetores, atenção, se esses vetores forem linearmente independentes, eles formam uma base para o R4. Formam uma base. Eles vão formar uma base para o kernel. Ó, para o kernel. Por quê? Estão lembrados? Eu tenho 3 vetores base. Né? Eu gero o R3. Eu tenho 2 vetores base. Eu gero o R2. Eu tenho 1 vetor base. Eu gero o R1. Eu tenho 4 vetores base. Eu gero o R4. Eu tenho 5 vetores base. Se forem independentes. Se eu pegar um vetor aqui, se ele for um múltiplo desse, eu tenho 1, 2, 3, 4. Né? Vão ser só 3 vetores básicos, porque o outro é dependente.